Boa noite, Anderson. Muito obrigada. Boa noite, Maria Lúcia, Gisela, Vladimir, Matias, meu companheiro aqui de Minas. Maria Lúcia, eu não posso começar a falar sem registrar que estou assim muito tocada nesse momento, nessa comemoração dos 25 anos da Auditoria Cidadã da Dívida, porque para nós sabemos isso tem um grande significado, né? A auditoria nasceu em Minas Gerais, de certa forma, né, com nossa participação ali na AFENG, no Sindifisco, e hoje, né, a gente está aqui comemorando 25 anos, parece que foi ontem mesmo que nós estávamos lá envolvidos nessa temática. E vida longa à Auditoria Cidadã da Dívida, e que nosso ideal esteja próximo, né, de se realizar, estejamos mais próximos dele. Eu começo falando sobre o tema proposto para esse encontro, o sistema da dívida e o desmonte do Estado, apesar dos recordes de arrecadação, trazendo o paradoxo brasileiro, né? Os recordes de arrecadação advindos de um sistema tributário altamente regressivo, no qual a maior arrecadação vem do consumo, portanto, suportado pelos trabalhadores e pelas classes de baixa e média renda, e deixando de lado a tributação sobre a riqueza, ou seja, a renda do capital e do patrimônio, livres, quase livres de tributação. E um agravante: o sistema da dívida faz com que parte relevante dos recursos arrecadados não retorne em serviços públicos para os cidadãos, justamente para aqueles que arcam com os tributos e precisam de bens e serviços públicos. O pagamento dos juros e a amortização da dívida, como sabemos, sequestra grande parte dessa arrecadação. Aqui chama atenção para dois pontos, também não vou entrar, porque acredito já tenham sido tratados em outras lives daqui mesmo, da Auditoria Cidadã, que as duas questões cruciais: a falta de uma auditoria sobre a dívida e a pouca transparência ou nenhuma transparência e o impacto que a Selic tem nessa equação. Resumindo essa breve introdução, a erosão da capacidade do Estado responder com suficiência às necessidades dos cidadãos e o paradoxo: mesmo arrecadando mais, vemos a redução sistemática da presença estatal em áreas essenciais. Por exemplo, a proteção social. Em junho desse ano, nós assistimos um debate sobre que, né, foi bastante intenso, público, que é sobre o benefício da prestação continuada, o BPC, que voltou a entrar nos debates dos cortes de gastos diante do crescimento desse serviço prestado à população. O governo e o Congresso Nacional estão estudando alterações no programa como alternativa ao aumento do IOF. Esse rigor, eles buscam, né, então, a redução, implementando medidas rigorosas de controle, um rigor cadastral no BPC, a impossibilidade de acúmulo, o que corta parcela, né, desse benefício prestado às famílias. Querem também alterar o sistema de correção do BPC, mantendo atrelado a um piso nacional e não ao salário mínimo. Então, esses são sintomas, né, ou, digamos, iniciativas que mostram como que a pressão orçamentária recai sobre serviços
tão essenciais como é o caso do BPC. Mas não é só. Na saúde também, nós estamos vendo, desde a pandemia, desde 2019, um debate recorrente para todo ele montado numa narrativa voltada para a desvinculação. Mesmo durante a pandemia, ali naquela PEC emergencial que foi a PEC 186, nós vimos a proposta do governo era desvincular o percentual da saúde, vinculando o pagamento do auxílio, quase que substituindo, né, o pagamento do auxílio emergencial ao fim da vinculação em saúde e educação. Era uma espécie de uma troca. Essa desvinculação das receitas da União de 21 bilhões para 49 bilhões. É o outro problema, é a DRU, a tão odiosa DRU, né, a desvinculação das receitas da União, que foi elevada de 21 bi para 49 bi, ao acrescentar as receitas patrimoniais ao conjunto das desvinculações. E aqui, Maria Lúcia, não posso deixar de citar, né, o quanto o nosso saudoso Sérgio Miranda batalhou contra essa malfadada DRU. Outro ponto que quero salientar, que também acompanha essa tendência de redução, de pressão sobre as despesas essenciais, na educação. No ano passado, o número, assim, ele fala por si, né? No ano passado, a proposta orçamentária de 2025 para 2025, então feita em 2024, o MEC e o Congresso Nacional aprovaram um corte de 4,9% no orçamento. Esse corte recaiu muito fortemente sobre as universidades públicas. E esse ano, em 2025, projetando o orçamento de 2026, nós estamos de novo com uma retirada, um corte no orçamento de 4,8 bi do orçamento da educação. Na verdade, eles estão incluindo, não há um corte, não tem uma transparência, mas o que o governo está fazendo no orçamento para o ano que vem é embutindo no orçamento da educação 4,8 bilhões referente ao programa Pé de Meia, que devia ficar fora do orçamento, ele entra no orçamento da educação, portanto, ele subtrai recursos do orçamento geral do MEC. Então, na verdade, o programa Pé de Meia é importante, ele deveria ser uma renda extra, né, uma receita extra de 18%, além dos 18% da receita vinculada para a educação. E não é isso que está acontecendo, eles estão embutindo, colocando dentro do orçamento e, com isso, reduzindo o bolo a ser distribuído. Essa semana, aliás, semana passada, teve um artigo que eu reputei interessante para trazer e ilustra um pouco essa questão, porque leva às consequências disso. O professor da Universidade de Leeds, do Reino Unido, pesquisador associado em pesquisa em macroeconomia e desigualdade da USP, o professor Guilherme Klein Martins, publicou um artigo e nesse artigo, ele trouxe uma coisa que acredito vocês nem que estão aí, não devem se lembrar, mas era uma máxima do Delfim Neto de fazer o bolo crescer para depois dividi-lo. A frase atribuída ao Delfim Neto, ministro da Fazenda nos idos de 67 a 74, tornou-se um marco do debate macroeconômico brasileiro. A ideia era simples: gerar riqueza e expandir a economia antes de implementar políticas redistributivas, sobre o risco de que essas
prejudicassem o crescimento. Esperar crescer para depois distribuir. Na prática, serviu de justificativa para arroxo salarial, repressão dos movimentos trabalhistas e corte em gasto público, que já era muito raso, muito curto naquele momento. Entre os bem-intencionados, havia a esperança de que o crescimento por si só traria melhoria posterior e distribuição de renda. Durante o milagre econômico, que aconteceu entre 68 e 73, o PIB cresceu, em média, 10%. Mas a promessa de dividir o bolo nunca aconteceu. Pelo contrário, a desigualdade aumentou e a crise dos anos 80, parte do fruto do endividamento externo que financiou o milagre econômico, corroeu todo o ganho. A lição histórica que temos disso é clara. Adiar a redução da desigualdade tende a torná-la mais difícil no futuro, pois a concentração de renda se cristaliza. Hoje, esse pensamento ressurge com uma outra roupagem. Parte do diagnóstico de que o nosso problema central é o gasto excessivo do executivo e, por isso, a redução das despesas, corte nas despesas vinculadas, nas vinculações, sobretudo o gasto obrigatório com saúde e educação, cresce mais rápido que a receita e inviabiliza o equilíbrio fiscal de longo prazo. Isso é o que eles dizem. O gasto essencial com saúde, educação e despesas, né, como a previdência, ele está crescendo mais e pressionando. E daí deriva a solução única e definitiva: desvincular os pisos de saúde e educação, apesar do crescimento da arrecadação, e desvincular benefícios sociais como o salário mínimo e o crescimento real do mínimo. Essas propostas têm algo em comum. Elas atingem os mais pobres e nós vemos que estudos mostram, né, e hoje mais do que provado, que a valorização do salário mínimo tem sido o maior motor propulsor da redução da pobreza. Também não há evidência de que o Brasil gaste muito com saúde e educação. Em 2019, nós gastamos 3,9% do PIB, menos do que os 6% recomendados pela Organização Pan-Americana e a Organização Mundial da Saúde, e os 6,1% investidos nos países da OCDE. Na educação, o gasto como promoção do PIB é semelhante ao dos países da OCDE, mas o valor por aluno é menos da metade, apesar do déficit histórico na área. Eu queria, então, voltar ao tema do desmonte. Os impactos sobre o Estado e a sociedade. Essas políticas de ajuste, não obstante a notícia frequente, né, constante, de aumento da arrecadação, ela vem sendo pressionada por outras questões, o teto de gasto, no primeiro momento, o arcabouço fiscal, que estão minando as garantias decorrentes tanto das desvinculações como para o serviço, como também o serviço público de um modo geral. Em última análise, a capacidade do Estado atender às necessidades da população em bens e serviços vem sendo, aos poucos, muito pressionada e, de certa forma, reduzida. Ocorre que nenhuma dessas políticas movem uma vírgula na direção da dívida, do serviço da dívida, do sistema da dívida. Todas as alternativas que se apresentam recaem sobre as instituições do Estado, os serviços, os servidores públicos, num processo contínuo e escancarado, desde a década de 90,
de precarização, desvalorização e desmonte do Estado. E, claro, esse desmonte ocorre no Brasil, num Brasil que nunca chegou a ser um modelo de bem-estar social. O que foi conquistado em 88 foram apenas o provimento de algumas políticas sociais em setores muito específicos. E mesmo essas poucas políticas estão sendo aparadas, né, cortadas, comprimidas e até mesmo finalizadas, como, por exemplo, na Previdência Social e no teto dos juros. O desmonte que está em tramitação agora por exemplo, eu trouxe aqui uma questão que acho pertinente falar, porque, inclusive, até hoje ela se mostra oportuna, que é, por exemplo, a PEC 65. A PEC 65, de autoria do senador Plínio Valério, do Amazonas, significa uma grave ameaça, não somente sobre o Banco Central e a integridade funcional da autoridade monetária, mas a própria saúde fiscal do banco e a sua capacidade de produzir uma política monetária do país, afetando a própria economia nacional. A PEC 65 é uma PEC voltada para o Banco Central, para aprofundar a autonomia. Na verdade, é uma espécie de privatização mesmo, o nome certo, e vocês vão ver. Para aprofundar a dita autonomia do Banco Central, situação já analisada nos muitos alertas da Auditoria Cidadã da Dívida, a PEC pretende completar o golpe da autonomia, transformando o Bacen numa entidade pública de direito privado. O que dizia a Auditoria Cidadã, eu vou lembrar aqui a Auditoria Cidadã sobre isso em 2021, aspas, a iniciativa representaria um golpe capaz de entregar a entidade responsável por regular e supervisionar todo o sistema financeiro nacional ao controle daqueles que ela deveria fiscalizar, os bancos. Fecha aspas. No mês de agosto desse ano, agora, mês passado, o Sindicato dos Funcionários do Banco Central, dos auditores do Banco Central, e outras entidades do sistema financeiro divulgaram uma nota conjunta sobre o substitutivo apresentado pelo relator Plínio Valério, senador Plínio Valério, o que se propõe a dar um cheque em branco para o Banco Central que tenha livre acesso à senhoriagem. Senhoriagem, como sabemos, é o lucro que o governo obtém ao emitir moeda, sendo a diferença entre o valor nominal do dinheiro e o seu custo de produção. É um serviço que o banco presta e ele tem ali um lucro. O patrimônio contabilizado em nome do Banco Central, da ordem de 4 trilhões de reais, não é do Banco Central. É sim do conjunto da população. Portanto, não há receita que não exerce atividade comercial, e sim uma atividade de Estado. Eu estou aqui concluindo, me faltam só 2 minutos, Exato. mas obrigada, eu queria apenas completar o raciocínio, falar um minutinho aqui sobre a reforma administrativa. Mas antes, queria fechar um assunto que eu acho que ele é muito pertinente sobre o Banco Central. A questão do PIX. Se o Banco Central vai receber por serviços prestados, isso coloca em risco todos os serviços que ele presta. Mas, por exemplo, atendendo a uma questão do momento, ao constitucionalizar o PIX, com o argumento de protegê-lo da investigação aberta pelo governo Trump, né? Tal regra não garante proteção alguma, porque se o banco tiver que se sustentar com receitas próprias, como qualquer entidade privada, a saída será estender a cobrança do PIX para pessoas físicas. Então, o próprio banco vai cobrar para ter uma receita
e é com essa receita que ele vai se administrar, inclusive os auditores, num sistema de CLT. A reforma administrativa, vou citar apenas alguns pontos, me reporto a uma entrevista que o relator, deputado Pedro Paulo, deu recentemente na CNN, e aí eu queria levantar alguns pontos dessa reforma, né? A questão dos direitos, o pagamento de bônus, a contratação temporária de servidores, inclusive para funções essenciais e sensíveis do Estado, né? Então, assim, tudo isso e todas as manobras e reformas estão ligadas, né, a uma diretriz de redução do Estado. Eu espero que a gente tenha algum tempo de algum debate depois. Peço desculpas aí por ter me alongado. E, claro, acho que teria aqui mais alguma coisa para falar sobre a reforma administrativa, mas eu espero em outro momento. E obrigada.